A gente primeiro mexe aqui na tecnologia. Vamos ver aqui. Nós vamos trazer uma reflexão sobre esse tema, que é algo que Jesus nos fala, né? A verdade vos libertará. É meio vago, né? A verdade vos libertará, mas assim, meio vago. Então, quando a gente vai tentar estudar esse tema, tentar entender esse tema, isso está lá em João, né? Então Jesus está falando, ele está conversando com alguns hebreus que já eram seus seguidores, já seguiam, né, bem no iniciozinho, já o seguiam. Então ele chega para essas pessoas, para esses seguidores, e diz isso aqui, né? Se vós permaneceres na minha palavra, ou seja, se você continuar escutando aquilo que eu estou dizendo, né, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Bom, há 2000 anos atrás, quantas pessoas entenderam isso? Não sei se alguém entendeu do jeito que é para ser entendido, porque é muito cedo. Claro que alguma hora vai ter que ter um tranco, né? E a gente vai aprender. Mas quantas daquelas pessoas entenderam exatamente o que ele estava falando? Eu não sei se hoje todos nós entendemos ainda. Que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Então a gente quer pensar um pouquinho sobre esse tema. A gente quer fazer uma reflexão. De começo, antes da gente continuar isso aqui, né, tem uma sequência de eventos aqui. Existe uma sequência bem definida de eventos. Né? Primeiro, você ouve o que ele está falando. É a palavra, conhecimento, ensinamento. Depois, você conhece a verdade e depois você está liberto. Então, se nós nos achamos libertos, então é porque automaticamente nós já aprendemos tudo e já ouvimos Jesus. Então, muita gente por aí acha que é dono do mundo, que pode mandar em tudo e todos, que todo mundo tem que me seguir, né? E temos eventos na história inteira, não é só agora. Isso aí você vai varrendo a história, um monte de gente, né, tratou a humanidade desse jeito, como se ele fosse esse liberto no sentido de nada pode me deter. Será que era isso que Jesus está falando? Será que era nessa linha que ele está falando? Então aquilo que Jesus fala e a gente não entende, fica dito por ele, que ele vai mandar alguém para explicar depois. Esse alguém chega em 1857 e vai explicar um monte de coisas, inclusive essa. Porque se hoje já é difícil entender, imagina esses hebreus, que não tinham, né, cultura, não nessa época aqui, menos de 5% da população sabia ler e escrever, então o acesso aos manuscritos, né, aos textos, era mínimo. Eram algumas pessoas, um aqui, outro ali, raríssimo. Então, aquele que vem explicar, que é o Consolador Prometido, vai nos explicar isso daqui. E onde que começa essa explicação? Começa no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, onde Allan Kardec pergunta por que alguns espíritos são criados, se é verdade, né, que alguns espíritos são criados maus e outros bons. Na resposta, os espíritos nos dizem isso daqui, ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Então, olha aí, ó. Conhecimento é a palavra de Jesus, né? Então a gente é criado sem conhecer, isso que Jesus está nos falando. A cada um ele deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e chegar progressivamente, importantíssima essa palavra, progressivamente à perfeição. Como? Pelo conhecimento da verdade, que vai aproximá-lo de si e Deus, no caso. Então, olha só, essa sequência que a gente tinha antes dita por Jesus, que é o ensinamento dele, que leva ao conhecimento da verdade, que leva à libertação, quando a gente lê aqui a explicação do Espiritismo, né, tem algo que é o ponto de partida e tem algo que é o ponto de chegada. Não é só isso, né? Na verdade, você tem um ponto de partida que é o simples e ignorante, que é onde nós todos saímos, né? Alguns estão mais próximos ainda do simples e ignorante, outros já estão mais afastados, mas todo mundo saiu daquele ponto.
E tem um ponto de chegada, que é a perfeição. Então, olha só, a perfeição, ela vai chegar com esse conhecimento da verdade, que a verdade vos libertará, que ainda não está explicado, né? Allan Kardec, os espíritos aqui via Allan Kardec estão preparando a explicação. Bom, então tem várias palavras aqui que a gente tem que entender, digamos assim, contextualizar separadamente, para depois toda a frase fazer sentido. Então a primeira dessas palavras é a palavra que faz tudo isso acontecer, que é o progressivamente. Progressivamente significa o quê? Que eu não posso nem esperar que amanhã de manhã eu já estou liberto, já sei de toda a verdade, já cheguei à perfeição. Primeiro, que isso não vai acontecer por mérito pessoal. Segundo, que não existe decreto divino dizendo, olha, amanhã a partir das 3h30 da tarde você é perfeito. Isso não existe. Então, tem trabalho, tem investimento no fazer isso acontecer, tem muito estudo, muito aprendizado pela frente. Não é uma coisa que acontece de repente, é progressivamente, é um progressivo longo. Para pouquíssimas pessoas foi um progressivo mais curto. Por exemplo, Paulo de Tarso. Ele tem um salto muito grande numa encarnação só. Mas para a maioria de nós, isso aqui realmente é um processo muito longo. Então, progressivamente significa algumas coisas. Primeiro, é uma coisa que vai se aprimorando. Não vai acontecer pulo de gato. Não tem pulo de gato no espiritismo. Tem trabalho, entendimento, trabalho e conquista, mérito. Né? Esse progressivamente também vai nos trazer a necessidade de fazer isso numa sequência de encarnações, porque uma só não consigo. Então a gente vai precisar de várias oportunidades, vai precisar de estudar um pouquinho aqui, depois sabendo esse pouquinho, passa para cá, sabendo um pouquinho mais, passa para cá, sabendo um pouquinho mais, passa para cá. E esse passa para cá são várias vidas através das quais a gente vai vivendo até a gente chegar na perfeição. E se é algo progressivo, né, essa é a nossa melhor encarnação. Independente de quem nós somos. Essa foi a melhor encarnação do Bin Laden. Essa foi a melhor encarnação do Hitler. Essa é a nossa melhor encarnação. Porque é progressivo. Então, né, não vamos retroagir, vamos continuar na caminhada. No pior caso, eu me rebelo por alguma razão e decido ficar estagnado numa encarnação. Não voltar, eu não volto. Então, esse progressivamente depende, é mérito, depende de mim mesmo, depende 100% de mim, de mais nada. Fulano está me atrapalhando na minha encarnação, não está. Ele está lá te ajudando. Se ele está te atrapalhando, ali que ele está te ajudando. Não. Mas esse cara me incomoda, por isso que ele está te ajudando. Porque sem ser incomodado, a gente não sai do lugar, não faz nada, não tem progressivamente. Né? Então a ideia dos inimigos e tal são aqueles que nos levam para frente. Quanto mais inimigo, mais para frente eu tenho chance de ir. Se a gente pensar nisso. Então progressivamente é isso. Segunda palavra que a gente vai estudar, depois a gente coloca tudo junto. Aí fica bonito. Segunda palavra, o ensinamento, o conhecimento, a palavra de Jesus. O que isso aí vem nos trazer? O ensinamento e conhecimento ele é visto sob dois ângulos. Nós temos o ensinamento, o conhecimento acadêmico, que a gente vai para a escola, estuda, faz escola primária, segundo grau, etc., vai indo, uns vão mais, outros vão menos. Isso é conhecimento acadêmico. Será que é desse conhecimento que Jesus está falando? Será que é dessa palavra? Será que Jesus está me ensinando matemática, química, física, biologia? Não, nada disso. Então ele estava ensinando o outro conhecimento, que é o conhecimento espiritual. O conhecimento acadêmico, eu preciso voltar a cada vida e passar por ele de novo. Eu só não vou precisar dele mais quando eu tiver internalizado tudo aquilo que foi aprendido várias vezes. Porque a cada encarnação a gente tem que aprender de novo a escrever, exceto raras exceções. Chega uma criança lá de 1 ano e toca um piano, que você fala, isso é Mozart. Aí já internalizou esse tipo de aprendizado. Mas para a maioria de nós, não. A gente tem que voltar e passar pelo conhecimento acadêmico várias vezes. Mas não é desse conhecimento que Jesus está falando. Está falando de conhecimento da alma, espiritual. Então, olha só, as palavras que Jesus está me falando não tem nada a ver com física, química, matemática, tem a ver com conhecimento espiritual. Bom, terceira palavra, verdade, e essa é complicada. Essa a gente passa 30 minutos falando dela. Por que verdade é complicada?
O que é verdade? É tão complicado definir verdade quanto é complicado definir vida. E sabe como é que a ciência define vida? Ela define assim: vida é aquilo que não está morto. Se você for no Médico, que é esse maior site de pesquisa médica e tal, tem uma definição lindíssima de morte. Mas tem mesmo. E que todos nós aceitamos. É quando para os órgãos do corpo, para a circulação, e a pessoa não se mexe mais. Basicamente assim. Claro que com termos técnicos. Aí ele fala, vida é o contrário. Então olha só, não consegue nem definir vida, que é muito difícil. Como é que define verdade? Também é difícil. Então a gente vai começar pelo que não é verdade. Talvez fique mais fácil um pouquinho. Da mesma maneira que a gente define vida, né? O que não é morte, vamos definir verdade com o que não é verdade. Verdade não é aquilo que eu digo, não é aquilo que eu atesto, que eu assino embaixo, não é aquilo que eu declaro verdade absoluta e todos se calem do que eu estou falando e aquilo é verdade. Isso não é verdade. Isso é simplicidade e ignorância. Isso não é verdade. Verdade não é determinada por aquilo que eu quero que seja. Não é. Porque aquilo que eu quero que seja pode ser diferente daquilo que você quer que seja. Então, se nós temos duas verdades, nenhuma delas é verdade absoluta. A verdade é uma só. Fragmentos da verdade no melhor caso. Fragmentos da verdade. Verdade não pode ser algo móvel, não é um alvo móvel, que todo dia está diferente. Quantas vezes a gente faz isso por dia? Olha só, um exemplo bem simples, não que a gente faça isso, mas para vocês entenderem o conceito. Digamos que eu chego aqui e estabeleço a seguinte verdade: todo mundo que usa blusa cinza é legal. Maravilha, todo mundo que está com blusa cinza, inclusive eu, nós somos legais. Amanhã eu venho de blusa amarela. O que vai acontecer? Eu deixei de ser legal, né? Ou eu tenho que mudar a verdade. Eu tenho que falar, não, todo mundo que usa blusa amarela é legal. Então o que aconteceu? Eu mudei a verdade. Eu ajustei a verdade para os meus interesses pessoais. Então a verdade passa a ser para cada um de nós esse alvo móvel. Se ele é móvel, eu nunca acerto. Eu nunca acerto a verdade. Porque cada dia é uma coisa diferente. Hoje está aqui, amanhã está ali. Será que Jesus falou assim? Alguma coisa que é uma verdade móvel? De manhã ele falava uma coisa, de tarde falava outra. 2 dias depois falava outra. Falava uma coisa em Cafarnaum, outra coisa em Jerusalém. Será que ele fazia uso da verdade móvel? Não. Nós fazemos. Nossa verdade é móvel. E muito móvel. Porque olha só, vai ter horas, voltando aqui, né? Essa é a minha melhor encarnação. Então vai ter horas que eu vou olhar para trás. E o que é olhar para trás? Eu não consigo olhar para trás 30 vidas para trás. Mas eu consigo olhar uma pessoa que está no ponto equivalente ao que a mim foi 30 vidas atrás. Eu vou olhar para aquela pessoa e falar, nossa, que sujeito ignorante, que sujeito isso, que sujeito aquilo. Eu vou classificar a pessoa de nomes horríveis. Só que aquilo é a melhor encarnação dele. Para ele, aquela é a verdade do momento. Para mim já foi, aquilo já foi verdade. Também já fui assim. E se eu fui assim, hoje eu sou assim, a minha verdade é móvel. Por quê? Porque a nossa verdade é baseada nos nossos interesses pessoais, que são baseados em 2 coisas: egoísmo e orgulho. Eles mudam. A gente altera o nosso nível de egoísmo e de orgulho dependendo da situação. Tem hora que a gente briga. Aí a gente vê que está brigando, mas na verdade, para sair da situação, eu estou dependendo daquele com quem eu estou brigando. Aí eu acalmo e falo, não, mas eu gosto muito do senhor, eu gosto muito da senhora. Eu tenho que mudar, porque senão eu não saio daquilo. Eu estou batendo de frente com aquele que tem condição de me tirar daquela situação. Pode ser uma coisa até simples, que todo dia acontece aí. Por exemplo, você vai fazer um empréstimo no banco, sei lá. Aí o juro fica muito alto, não sei o que lá, você vai lá e briga. É ele que tem.
né? É o banco, lá no caso, sei lá, a pessoa que te emprestou dinheiro, que tem as condições de te tirar dali, de trabalhar com você para isso. E se eu fico batendo de frente, o que acontece? Vai chegar uma hora que eu vou ter que usar de algo chamado humildade, pedir desculpa e vai para frente. A minha verdade vai mudar, porque o nível de egoísmo muda, o nível de orgulho muda. Se a verdade muda, ela não é a verdade absoluta. Então, quando eu estabeleço aqui uma verdade, né, por exemplo, aqui é o melhor lugar para citar no momento. Isso é uma verdade estabelecida por um encarnado. Isso é uma verdade estabelecida por um encarnado. Então, não é pura e simplesmente a minha opinião. Nada mais. É só a minha opinião. E a minha opinião muda. Por isso que a minha verdade muda. A minha opinião muda. A verdade não é verdade, é só a minha opinião. Eu tenho uma opinião hoje, tenho outra amanhã, daqui a 2 semanas tenho outra, daqui a 3 semanas volto para a opinião original. A gente flutua. Né? E não é que seja errado, é a nossa condição. Então, enquanto a gente está nessa briga pela verdade, querendo estabelecer a verdade, a gente não sai do lugar. Porque eu estou tentando estabelecer algo que é baseado numa coisa que não é fixa. É um alvo móvel. A nossa verdade não é absoluta, ela é um alvo móvel. Fica muito difícil da gente acertar nela, inclusive nós mesmos. E aí fica batendo cabeça. Fica dando doença degenerativa, né? Um monte de problemas. Porque eu estou mudando a verdade. A física quântica nos ensina uma coisa muito interessante, não que a gente vá entrar no mérito da física quântica ou profundamente, mas em estudando os eventos, né, que eles estavam estudando na época, isso aí tem uns 40 anos, 35, 40 anos, eles chegaram à seguinte conclusão: os eventos acontecem e cada pessoa vê um resultado diferente, e o resultado é diferente não por causa do evento, por causa da pessoa. A pessoa eles chamam de observador, é um nome técnico. Então, cada evento tem um observador. Cada observador gera um resultado diferente. A gente cai naquela história lá no meio da mata, eu não estou na mata, eu estou aqui. Lá no meio da mata caiu uma árvore agora. Fez barulho sim ou não? Qualquer resposta que eu dê, estou estabelecendo uma verdade. Se eu disser fez barulho, eu estabeleci uma verdade. Se eu falar não fez barulho, não estabeleci uma verdade. Agora o cara que está lá na mata vai ter uma observação diferente da minha que não está na mata. Eu vou falar, não fez barulho porque eu não vi nada. Olha a pretensão. Né? O negócio cai lá na mata, o som tem que se virar para chegar nos meus ouvidos. Ele que se vire para chegar nos meus ouvidos. Né? A natureza que se vire para me dar essa informação. Olha o nível de egoísmo de absurdo. O cara que está lá na mata vai falar, não, fez barulho porque eu estava aqui. Então, olha só, quem está com a verdade? Não tem verdade, são fragmentos, são opiniões. São opiniões. Todos os eventos, o resultado de todos os eventos depende do observador. O observador das nossas vidas somos nós mesmos. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo uma coisa. Quando outra pessoa olha para a minha vida, ela vê outra coisa. Então, nós nos tornamos 8 bilhões de verdades. Olha o fragmento. Porque cada pessoa que olha para mim tem uma opinião diferente. Tem uma verdade diferente sobre mim. Então, eu estou fragmentado em 8 bilhões de verdades. Uma coisa horrível. Não sei se está dando para acompanhar a ideia. Né? Isso porque a gente está tentando entender o que é a verdade que Jesus falou. Então a gente está começando pelo o que não é a verdade. Porque é muito difícil ir direto no que ele está falando. Então olha só quanta confusão. Quanta coisa a gente vai fazendo, estabelecendo verdades para lá e para cá. Né? Destronando Deus, porque cada vez que eu digo isso é a verdade, eu estou destronando aquele que tem a verdade absoluta. Né? Então, por exemplo, cada vez que eu chego para alguém e digo assim, olha, só tem uma maneira de se fazer isso, é assim.
Os cientistas físicos, quando botam a mão na cabeça e falam dele, é só uma possibilidade. Eu não conheço as outras. A minha opinião ali é só uma possibilidade, é fragmento. E a gente fica destronando Deus, né, cantando e nos posicionando como senhores absolutos da verdade. E a gente colocou aqui, a nossa verdade pessoal, né, é baseada no fato de que somos observadores de nossas próprias vidas. Cada um tem um histórico espiritual diferente, nós dois olhamos para o mesmo evento à mesma hora e temos resultados diferentes. Por exemplo, tem gente que, por diversas razões, nem tem o caso, tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de água, tem gente que tem medo de altura, não interessa a razão. Então, por exemplo, as pessoas têm medo de cachorro. Então, se eu estou aqui e a outra pessoa está aqui, eu não tenho medo de cachorro, a pessoa tem medo de cachorro. Entra um cachorro ali, o resultado é diferente para cada um. Um sai correndo, o outro vai lá, oba, oba, oba. E é o mesmo evento, não tem nada a ver com o cachorro, não tem nada a ver com o lugar onde o cachorro está. O cachorro não é a verdade. E assim a gente vai se fragmentando cada vez mais, né? A verdade nossa está relacionada com o estágio que eu estou. Então, por exemplo, contando aqui o que a gente falou, para Hitler existia uma verdade, que para ele tem que ser assim, é a verdade aquilo ali. Talvez a gente não concorde com ele, a grande maioria não concorda com ele. Não concordava na época que ele estava encarnado, não concorda hoje, mas para ele era a melhor vida dele, aquilo ali era a verdade. Então não é nenhuma dessas coisas que Jesus está falando, não é absolutamente nada disso. Quanto mais eu acredito que eu tenho a verdade, mais próximo do simples e ignorante eu estou. Vou falar isso de novo. Quanto mais próximo eu acho que eu sou dono da verdade, quanto mais eu acho que eu sou dono da verdade, mais próximo eu estou do simples e ignorante. Então, temos um exemplo aqui. Só tem uma maneira de fazer isso. Estou chegando perto do simples e ignorante. Agora, olha a diferença. É quase que a mesma coisa. Mas se eu falar assim, eu só conheço um jeito de fazer isso. Mudou? Mudou. Só tem um jeito, vem de uma verdade absoluta. Eu só conheço um jeito, está numa verdade relativa, mas eu estou dizendo, olha, eu não sei mais. Eu estou nesse ponto aqui, nessa encarnação eu já cheguei aqui. É daqui que eu estou vendo. Eu não consigo ver daqui. Eu não cheguei aqui ainda, estou aqui. Então, na minha visão, na minha versão, é isso que eu consigo ver. Bom, e que verdade que Jesus está falando então, né? É da verdade absoluta, aquela que não pode ser alterada. Aquela que, quando ele falou, vale hoje. Jesus falou, por exemplo, amar o Pai, por exemplo, algo que ele falou. Né? Que ele, na verdade, reforçou, porque vem de Moisés, vem de antes, mas, né? Vamos manter o que ele falou. Então, amar o Pai é algo que nunca mudou. Amar os inimigos nunca mudou. Nós é que não conseguimos. Nós é que estabelecemos a seguinte verdade: aquele cara lá, pelo amor de Deus, devia sumir da face da terra. Ele não falou nada disso. Ele falou outra coisa. Eu fragmentei a verdade que ele falou. E assim vai, né? Não matar. Não matar. Mas aí às vezes a gente está brigando com a pessoa, eu estou com vontade de matar essa pessoa. Não significa o matar físico, pegar um revólver e matar. É uma emoção que está transbordando. Mas vai de encontro ao que ele está falando. Eu estou estabelecendo ali uma verdade fragmentada que vai na contramão das leis de Deus. Então Jesus está falando de uma verdade absoluta, que não mudou antes dele, não mudou depois. A verdade é eterna, tem a idade do Pai, eterno. É dessa verdade que ele está falando. Será que 2000 anos atrás os hebreus entenderam isso? Hoje, na nossa humanidade, muitos de nós não entenderam. Tem muita confusão ainda, porque nós temos 8 bilhões de verdades lá fora. A verdade dele, a verdade que Jesus nos traz é a verdade de referência, é absoluta, não muda.
E essa referência é baseada numa moral. E mais ainda, essa moral tem autoridade. Por que tem autoridade? Porque vem do Pai, vem do Criador. Então ela tem 100% de autoridade. É essa a verdade que ele está falando. Não tem fragmento, não tem de manhã assim, de tarde assim. Não, você pode, você não pode. Não, pode, você está legal, você não gosta. Não tem nada disso. Não tem nuances nessa verdade. Ela é absoluta. Ela não muda, ela tem autoridade e é baseada na moral que ele veio nos trazer. Essa é a verdade de Jesus. Então, conhecer a verdade libertará, não é conhecer a verdade, estou estabelecendo tudo como deve ser. Não é nada disso. É isso aqui. A verdade eterna. Que para nós, no estágio que a gente está, é ainda muito complicado. Nós sabemos disso. Mas é dessa verdade. Porque se eu uso a frase com a minha verdade, nossa, aí não tem Jesus mais. Aí não tem Deus. Aí tem Luiz Lima. Opinião do Luiz Lima. Só. Nada mais. Então é essa verdade que ele está trazendo para a gente. Então olha só, falamos de progressivamente do conhecimento, do ensinamento, falamos da verdade, e a verdade vos libertará. Agora vamos falar de libertação. Nós estamos ainda meio fragmentando as 4 coisas, depois a gente junta. Né? Libertação. Bom, libertação, nós vimos aqui, não pode vir antes de conhecer a verdade. Libertação vem depois de conhecer a verdade. Logo, nenhum de nós é liberto. No sentido que Jesus está falando, todos nós somos presos. Se você pegar o livro da Gênesis, está escrito lá que a terra é um hospício e um presídio. E eu não vou discutir com o Kardec. Por que você acha que os espíritos escreveram isso? Porque nós estamos presos. Não estamos presos em grade, em jaula, não é isso. É preso espiritual, não é preso acadêmico, não é preso físico. Nós estamos presos. Bom, libertação não é eu sei tudo, eu posso tudo, estão aqui as regras e vocês sigam. Isso não é libertação. Isso é simples e ignorante. Ou muito próximo disso. Então a ideia que a gente acha, alguns de nós pelo menos, que tem poder absoluto, que eu falei ninguém pode contestar, né? Você vira uma pessoa dogmática, muitos de nós somos assim, não digo nós aqui não, estamos falando de humanidade, né? Muitas pessoas são dogmáticas, porque elas acham que estão libertas, tudo está sob o comando delas. Elas comandam o mundo e o sofrimento é muito grande, é muito grande. Então, libertação não é a qualidade, aquilo que me qualifica para controlar o mundo, não é isso. Nem muito menos a vida de ninguém. Mal eu tenho que controlar a minha, né? Então não é isso que é libertado, que Jesus está falando. Porque isso, quer dizer, isso é o libertar, mas é mais profundo, você vê que está complicando. Então, libertação tem a ver com desvincular, desconectar, com aqui a gente colocou desacoplar, é alguma coisa, tem a ver com alguma coisa que lembra separação. Né? Você vai para um lado, eu vou para o outro. Essa coisa vai para um lado, eu vou para o outro. É isso. Porque preso é o contrário. Preso é o contrário de desconectar, é conectar, estar conectado. Preso é o contrário de desacoplar, estar acoplado. Então, libertar tem esse sentido de, né, desvínculo. Bom, Jesus fala, a verdade vos libertará. Eu pergunto, de quê? Será que os hebreus sabiam do que eles iam ser libertos se conhecessem a verdade? Eu não sei se nós sabemos. Mas a gente vai dar uma ideia, vai trazer uma reflexão aqui. Para fazer essa reflexão, a gente tem que abrir um parênteses enorme. Parênteses aí de uns 15 ou 20 minutos. Então, vamos lá. Abre parênteses. Vamos lá. Vamos imaginar, deixa eu falar por mim, porque aí fica mais fácil. Então, digamos que, por exemplo, vamos botar aí, 20 vidas atrás, eu era um super bandidão. Homem das cavernas, fazia tudo errado, um criminoso horrível, assassino. Isso há 20 vidas atrás. Há 19 vidas atrás eu melhorei um pouquinho.
há 18 vidas atrás, ainda bem um pouquinho mais. E aí vai vindo. Vai chegar uma época que eu vou falar, eu não me aguento mais. Não aguento. Eu vivia anos e anos na cadeia, vida, depois de vida. Eu não aguento mais. Na próxima encarnação, eu não vou roubar nada, eu vou ser honestidade 100%. Então, digamos que isso é feito na encarnação anterior. Aí eu projetei a próxima encarnação, que é essa agora, para 100% de honestidade. Aí estou bem. Aí, bonito, criança e tal, vai para a escola e tal, tá tudo indo bem. De repente, me colocam num lugar onde eu estou sozinho, uma sala sozinho. E me colocam aqui uma pilha dessa idade de notas de $100. Nós não estamos falando de valor, estamos falando da altura do bolo de notas. Desse tamanho. 2 palmos de altura assim. Aí eu olho assim, eu falo, nossa senhora, gente, se eu pegar 50 notinhas de $100, é um bom negócio, né? São $5.000. Se eu pegar 50 notinhas, ninguém vai notar diferença nenhuma na altura daqui. Não tá. Se eu pegar 100 notinhas, ninguém vai notar. Será que eu pego? Será que eu não pego? Mas, puxa, eu prometi que nessa vida eu não ia ser mais desonesto. Mas olha, as notinhas estão... Não tem ninguém aqui, não tem câmera. É só pegar. Meu Deus do céu, faço, não faço. Independente do resultado, olha o conflito. Suando frio. Me debatendo comigo. Olha o conflito, olha o tamanho do conflito. Por quê? Porque desonestidade ainda é possível ali naquela situação. Eu ainda estou, puxa, eu vou escolher aqui. Eu já sei qual que é o certo. Mas o errado é uma possibilidade ainda. E por que isso acontece? Por que eu sofri? Por que eu entro em conflito? Porque eu ainda não transcendi a dualidade, honestidade e desonestidade. Quando eu tiver transcendido isso, eu vou olhar para o bolo de notas e vou falar assim, gente, que coisa horrível. Alguém esqueceu esse bolo de nota aqui, a pessoa deve estar desesperada. Ficou sem dinheiro, vamos procurar o dono para entregar. Olha a diferença do pensamento. Em um momento, no segundo pensamento, eu usei a palavra eu. Mim, meu. Não tem possessão nenhuma. Quando eu chegar nesse nível, é porque eu já transcendi a dualidade. Honestidade e desonestidade. E aí vai para tudo. Todas as dualidades da vida. Por exemplo, alcoolismo e sobriedade é a mesma coisa. Você era uma alcoolizada não sei quantas vidas atrás, vai diminuindo. Na vida passada eu falei, eu não aguento mais cair no chão. Não aguento. Chega. Chega de morrer de cirrose, não aguento. Então na vida que vem, que é essa agora, não vou tocar em álcool. Aí vem, tá tudo bonito, maravilha e tal. Aí me leva numa festa e me coloca aqui. O uísque mais desejado, mais caro do planeta, me deixa sozinho na sala. Aí já vou eu. Nossa, esse uísque aqui, meu Deus do céu. É o mais desejado, é o mais caro. Puxa vida, mas eu não falei que eu ia beber, mas nossa, não sei o que eu faço aqui. Olha o conflito. Sua frio. Olha o conflito, independente se vai beber ou não. Né? Será que se eu colocar só o dedinho assim, né, fizer isso aqui, só para satisfazer? Olha o conflito. Independente se faz ou não, o resultado é irrelevante. Por quê? Porque eu ainda não transcendi a dualidade alcoolismo e sobriedade. Na hora que eu tiver transcendido essa dualidade, eu vou olhar para a garrafa de whisky lá e vou falar assim, gente, isso aqui vai ser um problema, porque tem certos colegas aqui que se virem essa garrafa aqui, mais desejada, mais cara do planeta, vai dar complicação. Não deixa eu colocar esse negócio, deixa eu esconder aqui embaixo da mesa. Não tem eu, não tem mim, não tem meu. Nesse ponto eu já transcendi essa dualidade. O que acontece quando a gente transcende uma dualidade? Então falamos aí um pouco sobre desonestidade e honestidade. Desonestidade e honestidade. Quando desonestidade não está mais não é referência mais, quando eu já não considero desonestidade, isso aqui não existe. Então não existe mais dualidade, porque um dos lados desabou, né? Você não tem mais dualidade. Quando esse lado desabou, sobrou esse. Isso aqui a gente não pode chamar de dualidade, porque não tem outro lado. Isso aqui é chamado de verdade. Passou a ser verdade. Aprendi. Conheci. Conheci a verdade. Desonestidade é opinião pessoal. Honestidade é verdade. Alcoolismo
é opinião pessoal. Sobriedade é verdade. E assim vai. Bom, e como é que a gente sai do joguinho de dualidade? Como é que eu saio disso? Né? A gente costuma usar como referência algo material, porque é mais fácil a gente pensar em algo material que a gente vê, pega, tem os 5 sentidos, do que fazer uma coisa mais abstrata. Então, olha só, vamos usar o Sol como referência. Apesar de não pegar, não botar a mão no Sol, mas ele é uma coisa física, um material que está lá, a gente vê, a gente sente seus efeitos e tudo mais. Né? Então a gente já falou isso aqui uma vez. Se a gente olhar para o Sol, está tudo bonitinho lá, tudo iluminadinho. Aí a que horas que está de noite no Sol? A que horas que escurece no Sol? Que eu saiba, não é verdade absoluta. Que eu saiba, não escurece no Sol. E aí vem a segunda pergunta, por quê? E a resposta é a coisa mais linda que tem. Porque o Sol é a fonte de toda a luz, não um pouquinho, não metade, não alguns raiozinhos. Ele é a fonte de toda a luz. Aí eu trago isso para mim aqui, espiritualmente falando. Quando que eu vou estar em paz? Quando eu for a fonte de toda a paz. Não é quando 2 homens sentarem num lugar aí com um monte de papéis e assinarem tratado de paz, porque isso nós já fizemos 1000 vezes na história e não adianta nada. Eu vou estar em paz quando eu for a fonte de toda a paz. Quando que eu vou ser tolerante? Quando eu for a fonte de toda a tolerância. Quando que eu vou ser paciente? Quando eu for a fonte de toda a paciência. Enquanto eu não for a fonte dessas coisas, eu estou em conflito. Então, olha só, o conflito desaparece quando esse lado aqui desaba e sobrou só a verdade. Libertar do quê? Disso. Do conflito. A verdade me leva a me libertar dos conflitos. Já pensou uma vida sem conflito? Não? Já pensou assim, 5 horas do seu dia sem uma possibilidade de conflito? A gente não consegue nem imaginar. Não consegue. Porque os conflitos são tão inerentes à nossa vida que a gente passa por eles achando que não passou. A gente não consegue mais sentir. Né? Que está em conflito, que passou 3 minutos de conflito ali, depois 5 ali, depois 1 hora ali. Não, é assim mesmo. Não devia. Estamos falando de conflito da alma, né? Então, libertar do quê? A verdade nos libertará. Primeiro, que verdade? A verdade absoluta. Libertar de quê? Disso, do conflito, das prisões pessoais. Prisões para a qual eu vou voluntariamente. Ninguém me colocou lá. Eu cheguei lá, bati na porta e falei, você tem a chave da cadeia, pode abrir que eu quero entrar, por favor? A gente se coloca lá. Nós carregamos o nosso céu e nosso inferno onde vamos. Está lá na gente. Tem um livro em inglês muito interessante, muito antigo, mas o título do livro é muito interessante, é difícil até traduzir. Mas a ideia é essa, o título do livro é Wherever you go, there you are. Aonde você for, lá você está. Independente se quem está lá é o João, é o José, é a Maria, não tem ninguém. Né? Porque não precisa ter ninguém para a gente entrar em conflito. Eu posso estar sozinho literalmente, sem pessoa nenhuma, junto, digamos por 15 dias. E nesses 15 dias eu vou começar a lembrar de um monte de coisa. Isso. Todas as coisas que eu lembrar são conflitos. Porque nós estamos presos. Nós estamos trazendo conteúdo de presidiário. A terra é uma prisão, o hospital é prisão. Nos dizem os espíritos. Aliás, né, não dá nem para discutir. Capa só, obrigado pela informação. É isso mesmo que eu acho. E vai em frente. Então, a libertação é dessas coisas, dessas inquisições personificadas. O que é uma inquisição? Essa é a verdade absoluta. Se você não fizer o que eu estou falando, eu vou te botar na fogueira. Isso é inquisição. Durante 1000 anos foi assim, na igreja.
E o que é o isso aqui está certo? São dogmas que foram criados por homens encarnados. Não tem nada a ver com Jesus. Então, homens encarnados criaram dogmas e disseram uma certa hora assim, olha, quem não seguir isso aqui vai para a fogueira. E quantas vezes por ano eu não faço a mesma coisa? As inquisições de 2022 não são as mesmas da Idade Média. Mas são inquisições. Essa pessoa, se ele não... Ele vai ver só. Eu começo a falar mal, começo a não sei o que lá. Isso é inquisição, isso é mandado para a fogueira. É a mesma coisa. Muda o evento, mas o conceito continua o mesmo. A gente manda Jesus para a cruz todo dia. Algumas vezes por ano, com certeza. Então, enquanto eu estiver mandando Jesus para a cruz, enquanto eu for o grande inquisitor, eu estou preso. Não tem libertação. Por que não tem libertação? Porque o meu nível de conhecimento ainda não atingiu o ponto da verdade absoluta. É lá que eu vou estar liberto. Eu só vou estar liberto quando eu chegar lá. Viver no passado não vai me libertar. Né? Trazer conteúdo de encarnações anteriores, ou até nessa vida mesmo, né? Coisas anteriores que a gente traz o conteúdo sem utilizá-lo como reflexão para o futuro. A gente traz o conteúdo só para, mas eu briguei com ele e continuo brigado até hoje. Ainda bate o pé e fica assim. Né? Tipo, ó, estou sustentando a briga por 20 anos, ó, como eu sou bom. Né? A gente faz isso. Claro que não deveríamos. Mas essa é a prisão. É isso que prende. E é dessa prisão que Jesus está falando que é possível se libertar. Mas para isso, o que precisa? Acabar com isso daqui. Precisa acabar com tudo que é vício e utilizar tudo que é virtude. Quando os vícios e virtudes criam dualidades. Quando os vícios desaparecem, as virtudes viram verdade. Por que a gente não consegue fazer amor incondicional? Porque a gente tem raiva. A gente tem raiva de objetos. Tem raiva da cadeira. Porque bateu o pé na cadeira. A gente tem raiva de objetos. Não, a gente brinca, eu também. Todos nós. Mas tenta se colocar em que nível que nós estamos. O simples ignorante está ali na parede. Eu estou quase ali, ó. Eu estou no piano. Né? Quando a gente faz uma coisa dessa, a gente faz e não acha que tem conflito. Mas aí é que vem o negócio. A gente vai deitar no travesseiro e vai começar a pensar nisso. Peraí. Né? Hoje não me libertei de nada. Alguma das coisas que eu fiz dava para eu ter feito diferente, sempre dá. Se a gente não conhece, tem que procurar conhecer. Não é dizer, não, eu fiz a única forma possível imaginável. Não, isso é simples ignorância. Como nos ensina o Espiritismo. Entende a complicação do negócio? A seriedade do que Jesus está falando? Então, muitos de nós hoje têm dificuldade em entender a verdade nos libertar. Imagina um 2 mil anos aqueles hebreus, coitados. Né? Não estou dizendo que todos não entenderam, mas é muito provável que quase nenhum deles tenha entendido. Então, tem que mudar a minha postura. É só isso que vai me libertar. Conhecer a verdade eu tenho que mudar a postura para começar a conhecer a verdade. A gente precisa de viver a nossa vida com uma filosofia de vida diferente. Filosofia de vida aqui, apareceu em 1857, explicando tintim por tintim tudo que Jesus falou, nos mínimos detalhes. Através das obras básicas lá da codificação, né, onde os espíritos, através dos médiuns e da coordenação de Allan Kardec, vem nos dizer que existe um trabalho moral a ser feito, que a verdade que está sendo dita não é a minha nem a sua, é a verdade moral lá em cima, absoluta, que não muda nunca, sob circunstância nenhuma, vale para todos nós em qualquer época, uma verdade universal. E ele vai nos ensinar exatamente isso, que a verdade trazida por Jesus é a referência moral, é nela que eu tenho que me basear. Porque se eu disser que uma coisa é verdadeira ou não, você tem que me perguntar qual que é o meu critério. Se eu disser assim, isso é certo, aquilo é errado, você vai perguntar para mim, cadê o gabarito? Eu quero olhar. Certo e errado depende de um gabarito, depende de uma referência.
Mas se essa referência é móvel, se essa verdade é móvel, cada dia o resultado é diferente. E a gente faz isso. Isso aqui é uma frase muito importante. Qualquer forma de verdade que não seja de Jesus nos fará prisioneiros. Qualquer um. Por que a gente não consegue fazer caridade? E tem algo aqui que não deixa. A gente, para fazer caridade, a gente tem que momentaneamente apagar isso aqui. É um tremendo esforço para a gente apagar isso aqui. Eu vou fazer caridade, vou fazer um trabalho de caridade, vou ajudar tal pessoa, vou fazer tal coisa. Bom, como é que eu vou fazer? Posso ser assim, posso ser assim? Não. Olha só, eu tenho que pensar, tenho que queimar neurônio, pensando, fazendo estratégias de como que eu vou fazer a caridade. Já pensou Jesus sentar assim, gente, peraí, eu vou sentar aqui que eu preciso pensar como é que eu vou fazer caridade. Era uma coisa inerente a ele, estava automatizado no perispírito. Era verdade, porque está aqui a caridade, não tem nada aqui. A nossa é fragmentada, porque eu tenho que ficar lutando contra o que está aqui, que não me deixa fazer isso aqui 100% do tempo. Amor incondicional. Por quê? Porque tem ódio. E assim vai. A gente não consegue ainda. Mas vai conseguindo, vai pensando, né? As reflexões na hora de dormir são algo importante. É o nosso momento, assim, íntimo, no sentido da nossa intimidade conosco mesmo. É um momento ali que a gente, né, está pronto para desdobrar, e a gente quer desdobrar de uma forma favorável ao desdobramento, né? Não quer, hoje eu estou com raiva, eu vou dormir que eu estou com raiva do fulano. Ixi, não é por aí, né? Bom, então, colocamos aqui, somente a verdade trazida por Jesus nos libertará. Por quê? Com essa verdade, nós não vamos estar presos a conflitos. Nós não vamos estar suando frio, pensando o que vai fazer, né? Toda vez que a gente, olha só, como a verdade é móvel, né, como um GPS, o que acontece? O GPS está mandando você ir aqui, vira a primeira direita, você passa, o que ele vai fazer? Ele tem que parar tudo e recalcular tudo. Para te dizer, não, então tem uma alternativa, faz assim. É a mesma coisa, a gente fica com as verdades móveis, toda hora a gente tem que estar recalculando os nossos próximos passos, nem que a gente não se dê conta. E olha o estresse que isso é. Olha o quanto a gente gasta de energia, não é energia física, muscular, mas olha o quanto a gente gasta de energia para ficar recalculando rotas. Para cada coisinha errada que a gente faz, cada fragmento de coisa do lado de cá que a gente faz, tem que recalcular a rota. Cada um. E aí tem dia que a gente vai dormir, a gente chega no final do dia, que não necessariamente é um dia especial, a gente fez a mesma coisa em termos de trabalho, de atividade, é a mesma coisa todos os dias. Só que chega naquele dia você está completamente apagado. Não consigo fazer mais nada, não quero nem jantar, vou dormir. Por quê? Porque o gasto de energia de recalcular a rota foi absurdo, tremendo, o tempo inteiro fazendo isso. Claro que isso é um processo da alma, a gente não tem dificuldade de identificar, mas ele aconteceu, por isso que eu estou estressado. Está sem energia, acabou a energia. Bom, então a verdade não é algo que eu estabeleço, é algo ao qual eu me filio. Eu não estabeleço, ela já existe. Eu vou me afiliar a ela ou não. Se eu estabelecer a verdade, eu estou no pior. Próximo do simples e ignorante. A verdade, ela já existe. Eu me afilio a ela ou não. Eu vou aderir a ela ou não. E é livre-arbítrio, cada um com a sua consciência aí. Então, conhecer a verdade, que Jesus fala, o que é? É você estar acima de todas as dualidades. Elas não existem mais. A gente conhece algumas. Tem virtudes que a gente domina, portanto, o vício, que é o contraposto ali, não foi mais para a gente. Tem uma coisa interessante. Às vezes você pega uma passagem de qualquer livro, Emmanuel, por exemplo, uma passagem, um trecho, um parágrafo. E aí a gente lê um trecho, e tem uma pessoa do nosso lado que está lendo o mesmo trecho na mesma hora com a gente. Aí a gente passa a ler, vai para o segundo parágrafo, então, a pessoa para no primeiro parágrafo, bota as duas mãos para o alto e fala, nossa, olha o que ele está falando aqui. Olha só, para ele, para essa pessoa, aquilo teve uma importância grande. Porque atiçou uma dualidade. Para mim, não, aquilo ali é óbvio. Já sei isso aí. Já está na verdade. Aqui a gente começa a distinguir
Tem hora que a gente bate no livro e diz, nossa, olha o que ele está falando aqui. Por quê? Porque aquilo ali para mim é uma dualidade que eu não consegui vencer, né? Não consegui transcender. Então, algumas coisas para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. A reflexão continua, né? Toda noite, né? Ela não para, né? Então, os Espíritos nos trazem o livro dos Espíritos, toda a codificação, né? E não só a codificação, as obras complementares também, que é um processo muito longo, muito grande, mas tem um propósito nisso tudo, né? A gente colocou aqui que os Espíritos, o objetivo do livro dos Espíritos, em especial, foi preparar o terreno para que a gente consiga conhecer a verdade. Eles estão, né, facilitando, asfaltando a estrada para ficar mais fácil da gente andar. Mas asfaltar a estrada não significa que eu vou passar por ela. Eu posso passar pelo lado, cheio de problemas, de confusões. Né? Mas esse é o objetivo do livro dos Espíritos. É nos trazer, nos dar elementos para que a gente consiga conhecer essa verdade, porque ela vai tirar a gente da prisão. Esse homem aqui, ó, uma vida assim triste, mas fantástica ao mesmo tempo. E ela é mais fantástica pelo fechamento do que triste pelos 27 anos que ele passou na prisão sem ter feito nada. Ele foi preso 3 vezes. Em 1962 ele foi preso. O governo prendeu o Nelson Mandela, não explicou por que ele está sendo preso, só 3 anos depois que o governo colocou o laudo oficial da prisão. E ele estava sendo preso porque ele era contra o apartheid. Mas 3 anos depois ele já está na prisão, sem ter sido dito ali porque ele estava preso. Bom, aí coisa vai, coisa vem, ele ficou apenas 27 anos na prisão, sem ter feito nada. Quando ele sai da prisão, tenta voltar no tempo. Imagina o dia que esse homem vai sair da prisão. O mundo, os jornalistas do mundo inteiro está em cima, está na porta da prisão. Família, o país inteiro, está todo mundo ali. Tem mais de 1 milhão de microfones ali para quando ele sair, porque os jornalistas querem respostas. E aí ele sai, vai para casa e tal. Depois, numa entrevista, ele chega, uma entrevista coletiva, ele chega e diz assim, olha, eu sabia que quando eu saísse da prisão, eu tinha que deixar aquilo tudo para trás, porque senão eu ainda estaria preso até hoje. Então, olha só, ele não está falando de prisão xadrez, jaula. A jaula foi os 27 anos. Mas ele podia ter continuado na jaula se ele saísse de lá com raiva, querendo vingança, com revolta. Ele estaria preso até todo o tempo, depois da saída dele da prisão. E essa foi exatamente a primeira coisa que ele fez, deixar tudo para trás. Assim também Art Williams, não sei se vocês conhecem. Art Williams, Mandela passou 27 anos na prisão. Art Williams passou 37 anos na prisão por um crime que outra pessoa cometeu. Com todas as evidências de que o sangue não era dele, nada era dele, tinha-se localização dele na hora do crime, era em outra cidade. Ainda assim ele foi posto na cadeia, ficou lá 37 anos. E foi liberado só com DNA, um teste de DNA. E aí ele vem e fala assim, eu não estava preso. Eu estava talvez encarcerado, mas eu não estava preso. Porque eu cantava as músicas, eu ouvia rádio, eu ouvia televisão, eu entendia a letra das músicas, todas elas têm uma mensagem, e isso foi aprimorando a minha alma. Dentro da prisão, encarcerado. Foi aprimorando a minha alma e eu fui melhorando e tal. Né? Depois ele acabou num programa de televisão, sendo calouro, e fez um sucesso muito grande por causa disso. 37 anos, está todo feliz. Nunca teve feliz, como Nelson Mandela. Então, para a gente terminar, se você chegar para um terrorista e perguntar se você acha que você está fazendo está certo, o que vocês acham que ele vai responder? Eu acho que ele não vai responder, eu acho que ele vai ficar ofendido com a sua pergunta. Ele vai ficar ofendido, como assim? Ele vai ficar ofendido com a sua pergunta, mas olha só, essa é a melhor encarnação dele, ele está aqui, talvez a gente já esteja aqui, nós já tivemos aqui um dia, e nós já agimos dessa forma, né? Então hoje a gente está aqui, a gente tem que entender que eles vão chegar onde a gente está, todo mundo vai evoluir, todo mundo vai chegar na perfeição,
Para ele, aquilo é a pura expressão da verdade. Como já foi para a gente. Para ele é assim, só tem um jeito. É pegar as armas e fazer o que a gente faz, só tem um jeito. Então jamais a gente deve falar, nem por brincadeira, a gente tem que tirar esse hábito da gente, nós fazemos todos, eu faço também. Só tem um jeito, não. Eu só conheço essa maneira. Já muda totalmente o nosso estado mental. Só pela gente falar desse jeito. Eu só conheço essa maneira. Deve ter outras. E eu não sei nem quando é que eu vou conhecer as outras. Talvez eu nunca venha a conhecer, talvez daqui a 5 minutos eu conheça. Mas essa história de só tem um jeito, não dá. Uma forma primitiva de terrorismo é bullying. Bullying é uma forma primitiva de terrorismo que talvez nem inclui armas, mas não vou entrar na média. Mas é a mesma coisa. Se você pensar no espectro, né, terrorismo é o pior de todos, bullying está aqui no meio. Mas é a mesma coisa, porque o conceito é o mesmo, só tem uma maneira, tem que ser assim. Bom, isso vai para nosso travesseiro hoje à noite. Essas coisas que eu falo aqui, eu estou falando porque eu levei muito tempo para chegar nesse ponto, desse entendimento. Muito tempo eu estou falando aí de uns 10 a 12 anos. Tem que entender o contexto de cada palavra, a gente procurou dar aqui, sei lá, 1h, 45 minutos, mais ou menos, o que é. É muito mais profundo. Conheça a verdade, ela vos libertará. A maioria de nós assim, ok, tá bom. Não é ok, tá bom, tem muito mais. A gente aqui, com 45 minutos, a gente falou talvez 0,1% do que dá para falar. Então, tem muita seriedade nisso daí. E a seriedade que a gente coloca nisso é o quanto a gente quer ser ajudado. Mais seriedade em cima disso, eu estou me ajudando mais. Bom, então, obrigado a todos aí. Tenham todos uma boa noite.